Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Algumas pessoas perguntaram o que aconteceu, Daniel. Você não está mais entrando no Facebook para fazer vídeo? Eu até entro, mas, como diz o outro, é um pouco mais, porque o Facebook é um pouco mais enjoado. Desculpe, Facebook, no processo, não me bloqueia por causa disso, não. A gente coloca algumas músicas de fundo, simplesmente o youtuber vai e deixa passar. Tudo bem, notifica a gente que a música é de alguém, etc e tal, e nós ficamos, né, sem poder alongar alguma coisa com a música, não tem lucro nenhum. Mas a gente usa o trabalho, usa a música. Aqui no Facebook, eu recebi lá umas notificações que a música você usou não é liberada, aí você silencia o vídeo, essas coisas do Facebook, né? A gente até respeita, eu acho que eles têm uma política deles, a casa é deles, a regra é deles, e a gente não vai ficar também querendo, não, porque tem que fazer do meu jeito. Essa semana nós estamos ainda desempregados, fez já 1 ano e 2 meses, não é isso? Né? Fazia 1 ano e 2 meses, 14 meses já, e a gente escreveu um artigo há 1 ano atrás, tá lá, e aí o pessoal me mandou uma mensagem que parece que voltou na linha do tempo. Aquele artigo é aquilo mesmo. Eu não vou reiterar ou não, eu vou confirmar aquele artigo, aquilo que o artigo citava, eu cito de novo. Se você quiser saber, pesquisa aí no meu perfil que vai estar aí. E também, a gente, essa semana, tivemos aí o caso aí dos pastores, que o pessoal está me dizendo que a Globo que inventou aquilo é montagem, etc e tal. Eu concordo com... É tudo montagem, tudo é montagem. É quase igual aquele caso do cidadão que chega em casa, pega a esposa com outro cara, vende o sofá, quebra o sofá, né? Não, o sofá que é culpado. Na verdade, não é o sofá. Bom, mas aí, esse caso aí, o ministro da Educação envolvido lá nos acordos previsto com o governo Bolsonaro, e aí com pastor, com quilo de ouro, é algo muito estranho. E agora, um dos camaradas que ganhou, assim, repercussão e poder em Brasília é o Valdemar da Costa Neto. Quem é o Valdemar da Costa Neto? É aquele cara que, presidente do partido do PL, o Brasil é o único país onde você tem um presidente dito conservador em um partido liberal, coisa de Brasil, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. É aquele camarada que está envolvido lá no mensalão do PT. É o Valdemar da Costa Neto. Bom, um detalhe, também essa semana está explodindo aí na rede social, eu já falei isso em outro vídeo também, pesquise aí, sobre o Gabriel Monteiro, aquele vereador aqui do Rio de Janeiro, agora vereador, ele dizia, quando ele estava fazendo os seus vídeos no YouTube, eu não quero ser político. Depois vi que era vereador, foi da PM, foi expulso, aquela confusão toda, e hoje ele está aí, hoje pela manhã, lendo um artigo, falando de uma relação que ele teve com uma jovem de 15 anos, que inclusive ele filmou. Coisa vazou aí, problema dele. Mas deixemos isso de lado, é a realidade. Estou iluminando, a guerra da Ucrânia continua. O povo de Petrópolis também passando necessidade. A gente sabe que a Petrópolis dos ricos, a Petrópolis de quem tem condições financeiras está se levantando, e a Petrópolis dos lascados está lá cada vez mais lascada. Por exemplo, semana passada eu vi uma matéria falando que o Bom Tempo, o prefeito de Petrópolis, não foi eu, vi o prefeito, me processo por causa disso, não tem dinheiro não, estou desempregado. Mas aí, colocando aí que o prefeito simplesmente ele mandou botar asfalto na rua e o povo lá nos altos que se lasque. Bom, é o que me passaram na reportagem, está lá no G1 para nós depois. E o Facebook me bloqueia não, porque eu falei do G1. Lembrando que hoje o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 a 30, que a nossa missão é essa aqui hoje. Eu estou deixando um pouco hoje o youtuber de lado, o youtuber não posto nenhum vídeo desde domingo, deu uma silenciada na segunda e na terça, talvez hoje, daqui a pouco, 7h30 da noite, entre Caminho da Salvação, Caminhos da Tradução, com a música do A-Ha, a banda norueguesa. Daqui a pouco, 7h30 da noite, vamos colocar um vídeo lá, um vídeo do Plex, a legenda duplicada, que a gente coloca sempre, e também a leitura da tradução. Eu não sou tradutor, sou leitor de tradução. Bom, mas aí a gente vai falar do Evangelho de hoje, lembrando que o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de segunda-feira. Segunda-feira nós lemos o Evangelho de João, capítulo 43, capítulo 43. Oh, que beleza! Tô igual aquela piada do pastor que disse que era um falso pastor no Velho Oeste dos Estados Unidos, quando ele foi numa situação, ele envolveu numa briga, quebrou a cara do cara e perguntou, pastor, o senhor é um pastor, como é que o senhor briga? Como é que o senhor briga
com esse cidadão aí, e o senhor não podia brigar, e falou, está escrito lá em Mateus capítulo 30. Aí o cara, mas capítulo de Mateus não está escrito, não tem nada escrito, não tem capítulo 30. Aí ele gritou, mas devia estar. Então não é João 43, não, é João capítulo 4, versículos 43 ao 54. E falando em tapa na cara, né, sem esquecer aí o Will Smith, que de forma assim, eu acho, desculpe, eu não concordo com a violência, eu acho que todo tipo de violência tem que ser combatido, tem que ser, vamos dizer assim, questionável. Mas, diante da violência de uma piada sem graça com a esposa, eu não tiro a razão do Will Smith. Por mais que eu não concorde com a violência, com a pancadaria, com a porradaria, desculpe o termo, mas eu acho que o Will Smith, ele tomou uma posição de um marido. Alguém botou, mas a mulher é esposa, ele não é dono da mulher. Não, a mulher não fez nada. Tudo bem, mas eu acho que quando ela olhou para ele, aquele olhar dela, e quem é casado, eu não sou casado, sabe quando a mulher olha, né? A mulher olhou para ele assim e falou, ih, fala alguma coisa, Will. Ele levantou, foi lá e chamou na cara do Chris Rock. Bom, eu particularmente não concordo com a pancada, mas diante da pancada eu acho que o Will Smith tinha outros caminhos, talvez tivesse, mas eu acredito que a pancada que ele deu foi um momento, vamos dizer assim, foi prazeroso. Depois a gente conhece um pouco como é que é isso, quem num momento de ira, quem não perdeu a razão, quem não perdeu a cabeça, quem não perdeu a cabeça um dia, falou uma coisa que não devia ou agiu de forma violenta. E resumindo, não foi justo, não foi correto, mas foi o que pôde ser feito. E eu acredito que durante a forte emoção que o Will Smith foi submetido, ele não está errado. Porém, tinha outros caminhos. Aí, vamos deixar bem claro isso. Podia processar o Chris Rock, como diz o Frei Beto, a maior dor é no bolso, não é no tapa na cara. O tapa na cara ficou eternizado, mas um processo de milhões era mais gostoso. Invertendo dinheiro aí, dando dinheiro aí para os organismos, as empresas, as ONGs que tratam da doença que a esposa dele está passando. A gente sabe que é uma realidade que ninguém sabia dessa doença. Depois que o Will Smith foi lá e deu na cara do camarada, todo mundo comenta da doença, alopecia, não é isso? Alopecia, alguns falam. Mas aí, olhando ainda para o Evangelho, nós estamos aqui em João, capítulo 4, versículo 43 e 54, segunda-feira passada, Jesus, depois do filho pródigo, ele chega na cidade onde ele é amigo, chega lá, ninguém conhece ele, ou seja, voltamos lá ao Evangelho de domingo, Lucas 15, 11 ao 32, quando Jesus fala que o filho voltou. Jesus fala, né, no capítulo 4, 43 e 54, que o bom profeta não é aceito na própria casa, ou seja, o bom filho, o filho que voltou, o filho rebelde, não é bem aceito. Então é uma lógica. Depois, ontem, no capítulo 5, versículos 1 ao 16, quando Jesus vai lá fazer aquela cura no dia de sábado, primeiro ele curou lá o cidadão, né, o empregado do cidadão que estava precisando de cura, do centurião romano, e ontem ele curou um homem que estava na beira, no sábado, na entrada do templo, ou seja, aqueles invisíveis que nós conhecemos, que nós sabemos que existe, aqueles homens e mulheres que ficam na frente das igrejas, catedrais, paróquias grandes, com seu potinho de manteiga, de maionese, com a sua latinha de batendo, pedindo alguma coisa. Jesus, vendo aquilo, ele não se contenta, e é um dia de sábado, e aí Jesus cura esse homem, e daí ele cria uma inimizade, cria um conflito. Voltamos lá no capítulo 15, versículo 1 ao 3 de São Lucas, quando Jesus come com os pecadores, lá no domingo. E aí, ou seja, voltamos lá de novo e começa a questionar, você curou no dia de sábado, não curou, que coisa horrível, Jesus, Nazaré, está errado, traduzindo. Jesus é questionado. E hoje, Jesus vai responder esse questionamento. E ele deixa bem claro, olha, Deus trabalha até o dia de sábado. Ou seja, se Deus dá aquela frase que a gente escuta, a gente vê, aquele versículo de Gênesis, capítulo 1, quando Jesus criou, Deus Pai cria o céu e a terra, e ele cria o céu e a terra, e nessa criação do céu e da terra, Deus Pai, ele diz no sétimo dia, ele descansou. Desculpe, senhores, eu vou querer radicalizar como meu amigo, falecido diácono Fanuel, um grande irmão, que diz o seguinte: você já viu Deus cansado? Bom, Deus nunca cansou. Mas o autor sagrado, lá do Gênesis, quis ressaltar a importância de ter um dia para descansar. E nesse dia, para descansar, o sábado, é o dia onde nós, no caso do judaísmo, deveríamos ir ao templo, mas nós somos cristãos, então vamos no domingo. Os muçulmanos vão na sexta-feira. Não me pergunta por quê. Porque
que eu não estudei sobre muçulmano para saber por que é sexta-feira. Um dia alguém que é muçulmano, algum amigo que eu conheço, vai me explicar isso, eu vou perguntar, tenho certeza que um dia eu vou falar por quê. Mas aí vamos assim, Jesus, nesse dia de sábado, ele faz essa cura. E hoje ele começa a dizer da sua relação com o Pai. E quando ele fala do Pai, voltamos novamente na relação com o Pai, lá no capítulo 15 de Lucas, versículo 11 a 32. Ou seja, o filho só tem condições e dignidade se ele estiver ligado ao Pai. Esse filho pródigo, nós cristãos, nós que somos amados por Deus, só teremos alguma graça se nós voltarmos para o Pai. Se nós, como cristãos, que somos batizados, se nós, como cristãos, pegarmos nossa veste nova, que recebemos no batismo, e lamear com a lama do pecado, dificilmente teremos uma ação da graça de Deus. Se nós, como cristãos, abrirmos mãos das nossas sandálias de filhos e voltarmos a ser escravos das nossas paixões, dos nossos vícios, dificilmente teremos uma ligação com o Pai. Se nós, cristãos, rompermos a aliança, o anel, lá do capítulo 15 de São Lucas, 11 a 32, nós dificilmente teremos uma relação com o Pai. Jesus hoje, quando se refere ao Pai, ele se refere ao Pai 10 vezes. 10 vezes ele fala do Pai. O 10, ele tem um sentido aí, vamos dizer assim, pra gente que está na análise, um sentido de sentir, é uma única vez. Deus é Pai e acabou. Aquela frase do famoso padre aqui do Rio de Janeiro, padre Zeca, Deus é 10. Deus não é 10, Deus é 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões. Deus é tudo. Quando fala do 10, é tudo. Então, a gente quando ora, uma das condições para estar ligado com o Pai é fazer a vontade do Pai. Aí que a gente começa a ter problema. E aí o Dom Orlando Brandes, na missa de Aparecida, o bispo lá de Aparecida, o arcebispo, ele dizendo sobre a questão clara de nós olharmos bem como é fazer a vontade do Pai, que é algo que a gente às vezes não quer fazer. Às vezes nós até queremos, mas as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos pecados, os nossos compromissos humanos nos deixam fora do Pai. E aí a gente olha bem claro, esse mês de março, nós tivemos aí o mês dedicado às mulheres, tivemos aí com alegria, aí celebramos dia 8 de março. Alguém fala, esse 8 de março é a data comunista. Também a gente olha para esse mês de março, celebramos também São José, o modelo de pai, o modelo de marido, o modelo de esposo, o modelo de companheiro. A gente quando olha, fechando o mês de março, já que amanhã, dia 31, eu tenho um outro compromisso, embora amanhã, dia 31, para nós historiadores, é uma data que nós devemos fazer memória, é o dia que se faz memória, não celebra, mas faz memória do golpe de 64, nós olhamos hoje, eu estou gravando hoje que amanhã tem outro compromisso, amanhã dia 31, a gente olha claramente para essa realidade de quem? Da vontade do Pai. Mas aí, nós olhamos claramente como fazer a vontade do Pai. Volta aí, meu amigo Muriti Coquinho estava aí, tinha outra galera com a gente aí. Então a gente vai ver claramente como a gente pode fazer a vontade do Pai. Como? Primeiro, é a atividade de viver como irmãos e irmãs. A gente não fazer do Pai Nosso uma mera e vã repetição. Aquilo que meus irmãos evangélicos, que eu prefiro chamar de irmãos do que irmãos separados, mas é meus irmãos plenamente, não existe irmão separado. É irmão ou não é irmão? Ah, meu irmão separado. Não, nós somos todos irmãos. E é nesse sentido que começa como fazer a vontade do Pai. Mas fazer a vontade do Pai é simplesmente você e eu, nós, como comunidade de fé, começarmos de fato a rezar o Pai Nosso com a vida. E ainda, a gente olha claramente que o questionamento dos religiosos no contexto de Jesus era por que ele curou no dia de sábado. E aí o evangelho começa lá no versículo 17 falando que o Pai também trabalha no dia de sábado. Aí volta lá no livro de Gênesis, quando fala que Deus descansou. Ou seja, a gente não consegue ver Deus cansado. Como uma mãe, aí eu volto lá, novamente, voltamos às mulheres, uma mãe não se cansa. Um outro dia eu estava com meu amigo Edinho, meu irmão de caminhada, e nós estávamos, nós dois, como bons observadores que somos, desculpe, nós olhávamos para uma mulher, para uma senhora, com uma criança no colo. E nós estávamos lá sentados no ponto do ônibus, esperando o ônibus, e a dona lá estava, o ônibus demorando, e a dona estava com a criança no colo. E nós admirávamos e contemplávamos que aquela pequena mulher, aquela mulher que não tinha uma grande estatura, com uma criança mais forte, gordinha, e não via aquela mulher reclamando com aquela criança no colo.
E nós dizíamos, como aquele amor daquela mulher, por aquele filho, lhe dava sustentação para poder segurar aquela criança no colo. A gente não viu na cara daquela mulher, eu e meu irmão Edinho, que hoje é evangélico, nós não vimos na cara daquela mulher um olhar de sofrimento, de dor, mas uma alegria de poder levar o filho. O evangelho de hoje, quando Jesus traz para a gente aqui no capítulo 5, versículos 17 a 30 de João, traz para nós, e o João, essa semana vamos ler o evangelho de João, nós começamos a ler no capítulo 4, versículos 54 em diante, nessa segunda-feira, e vamos até sexta-feira. A gente, quando lê o evangelho de João, percebemos o quão é teológico, o quanto é sagrado, o quanto nos leva à contemplação do alto, por isso o evangelista João tem um símbolo de uma águia, esse contexto. Jesus se refere ao Pai 10 vezes nesse texto de hoje. Jesus questiona essa religiosidade das regras e regras extremas, regras absurdas. Não pode lavar o copo assim, lavar o copo assado. Não, para poder comungar tem que estar desse jeito, tem que estar de outro jeito. O evangelho de hoje traz para nós uma meditação, e se nós temos que ler o evangelho de hoje sem esquecer aquilo que a gente aprende na teologia, texto, no contexto, no pretexto, a gente olhar esses 3 tópicos, o texto de hoje é uma resposta do texto de ontem, que é uma resposta do texto de ontem. Ou seja, Jesus curou lá um homem que não era judeu, o servo de um homem que não era judeu. Depois, Jesus vai curar um homem que está na porta do templo, o invisível, no contexto histórico. E hoje, ele vai ser questionado dentro do templo. Jesus, quando chega a ser questionado, ele é questionado por quê? Porque simplesmente ele age em comunhão com Deus. E ele fala claramente no evangelho de ontem, que o bom profeta não é aceito na sua própria casa. O bom profeta não é valorizado na sua própria casa. O que nós devemos entender e analisar nesse contexto de hoje é o como que nós, às vezes, somos cegos pelo legalismo teológico, pelo legalismo das normas eclesiásticas, das normas técnicas, quando, na verdade, o que tem que motivar a nossa vida é viver de fato como irmãos e irmãs, filhos e filhas de um Deus que nos ama. A vontade de Deus, nesse sentido que Jesus apresenta hoje, é uma vontade que ninguém se perca. É uma vontade que nós possamos ter em nossa vida uma íntima relação com Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é bondade, um Deus que, de fato, nos valoriza, não porque nós somos melhores do que ninguém. E aí, quando a gente fala em nos valoriza, a gente pensa logo no retorno financeiro. E o único camarada que pensava em retorno financeiro era Judas Iscariotes, o grande traidor de Jesus, no contexto histórico. Interessante que Jesus apresenta que ele trabalha, porque o Pai também trabalha. E quando você vê a palavra trabalha aqui, a gente lembra de uma campanha da fraternidade que falava sobre trabalho, e eu particularmente desempregado, a gente vê claramente Jesus falando do trabalho, não um trabalho que hoje a gente fala, não tem trabalho, é só você vender bala no trem, não tem trabalho, é só você vender alguma coisa, negociar. Concordo, tudo bem, legal, é uma saída. Mas quando fala de trabalho, nesse contexto bíblico, é um trabalho que dignifica. Por isso, nós celebramos também São José esse mês. O trabalho que dá condições dignas ao cidadão. Interessante, quando ele fala que o Pai trabalha, ele fala que o Pai presta atenção no seu povo. E quando ele fala do Pai, nessa íntima relação, ele traz para nós, como eu já falei, traz intimamente aquele contexto do filho que volta arrependido. A vontade do Pai é que todos nós sejamos salvos. A vontade do Pai é que todos nós sejamos parte de um único povo. A vontade do Pai é que nós não fiquemos presos às regras puramente humanas. Aquilo que eu ouvi de um amigo semana passada no trem. Muitas das vezes nós ficamos presos a regras humanas, ficamos presos se está no catecismo, se está na Bíblia, se está no direito canônico, se é legal ou ilegal, quando a única coisa que deveria ser cobrada da gente, e aquilo que eu falei algumas vezes em algumas pregações, em algumas comunidades que eu já passei, é o quanto nós amamos. Se de fato nós rezamos o Pai Nosso, do Pai que nos faz irmão, ou se nós balbuciamos
cuspimos, desculpe pelo termo, vomitamos o Pai Nosso. O Facebook não me bloqueia por causa disso também, não. Nós, quando olhamos para Jesus no dia de ontem, curando um homem, mano, pegue tua cama, levanta-te e anda, nós vemos como aquilo incomodou os religiosos daquele contexto, como aquilo atrapalhou o pensamento de uns e outros que trabalhavam e trabalham até hoje com essa lógica que Deus castiga você com uma doença. E aí a gente vai lembrar aí da alópsia, da doença da esposa do Will Smith, mas também temos aqui no Brasil, alguém falou, outras doenças que são tão ruins como a doença do desemprego, a doença da fome, a doença da falta de oportunidade para os jovens, as doenças sociais que o nosso sistema legitima, como um candidato que é possível candidato a deputado, que fala, vou dar emprego, mas para isso precisa disso ou daquilo. O Evangelho de hoje vai colocar para a gente todo o contexto da nossa relação com Deus. Ou nós somos, de fato, filhos de Deus. Aí voltamos lá no segundo domingo da Quaresma, não é isso? Quando Jesus no monte escuta do Pai, este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Ou ainda, quando o filho pródigo retorna e o Pai acolhe ele. O Evangelho de hoje, ele vai nos colocar e vai nos questionar sobre até que ponto nós, de fato, estamos ligados ao Pai. Até que ponto nós, de fato, estamos ligados à vontade de Deus. Não adianta você ter cargo eclesiástico, ser o que for, e aquilo que Dom Orlando Brandi falou, ter título não te faz melhor do que ninguém se você não tem um sentimento e não vive como filho de Deus. Ter rótulos, carregar um título, sabe o que você está falando? O Evangelho de hoje ainda traz para nós um Jesus preocupado com a humanidade competitiva. E aí entra lá as guerras da Ucrânia, as guerras no Oriente Médio, as guerras na África, as guerras no Rio de Janeiro, as guerras da milícia no tráfico. A vontade do Pai é uma vontade que nós, de fato, vivamos como irmãos. Jesus traz para nós uma novidade. Nós somos filhos amados, mas para sermos filhos amados, aí entra lá no Evangelho de João, lá no finalzinho já quase, devemos de fato viver como irmãos amados. Bom, eu paro por aqui, agradeço aos senhores e às senhoras que tenham me ouvido aqui pelo Facebook também, pelo YouTube. Lembrando que estamos passando por uma tempestade, estamos aí com o nosso veículo travado, quebrado, consertando e não tem como pagar, temos outras dívidas também, estamos enrolados com dívida fora, então eu tenho uma opção qual eu tenho? Uma opção contar com cada um e cada uma. Eu não estou pedindo que me dê 300 mil como deram para o Dallagnol, ou que me dê 175 mil como deram para o Dallagnol. Eu estou aqui passando o meu Pix, vai estar aí embaixo na descrição para vocês, o meu Pix. Quem puder colaborar com R$1, são 2.000 amigos aqui, 2.300, 2.500 aqui, são não sei quantos mil lá na outra rede, são mais 139 mil de observações no nosso canal, então eu peço que colabore dentro da sua possibilidade, aquilo que a gente aprende, dentro da vossa possibilidade, ajude esse trabalhador brasileiro, até para poder procurar emprego tem que ter dinheiro de passagem, estamos no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, quando você está desempregado, você tem direito à gratuidade da passagem. Aqui no Brasil não, tem que pagar a passagem como todo mundo. É que eu falei para um amigo no domingo, eu falei para um cidadão no domingo, falei, olha, meus boletos não perguntam se eu tenho nível superior, meus boletos não perguntam se eu estou desempregado, as minhas obrigações contratuais me obrigam a pagar. Eles não perguntam, ó, tá devendo? Ah, mas eu estou desempregado, não quer saber, eles querem receber. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pela presença, lembrando que ainda estamos numa pandemia, a Covid ainda está matando. Quem puder, fique em casa, quem puder. Quem tiver que sair, mesmo com a flexibilização das máscaras, em ambiente fechado, vamos manter o uso de máscara. Sabe como é que é? A Covid existe e, infelizmente, ela está aí forte ainda e matando muita gente. Também lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo da campanha da fraternidade, aqui na Igreja Católica Romana, sobre a educação, então é importante nós olharmos para a educação não como mercadoria, aí a gente fala como professor, não como mercadoria, não como objeto, não como uma obrigação do professor, mas sim de toda a sociedade. Eu paro por aqui agradecendo a todos vocês pela presença, pelo carinho, pela fraternidade, e eu sou Daniel Nonato. Apesar de tudo, bom dia, fiquem com Deus,
até daqui a pouco. À noite, lembrando que à noite temos lá no YouTube, temos aí o Caminho da Tradução, uma música do Ahá. Não sei qual é ainda não, vou descobrir.